Fala aí, oitavo ano, tudo beleza? Olha eu aqui de volta para mais uma aula de matemática com vocês. É o seguinte, vejam só. Nós agora vamos falar de triângulos. Triângulos é uma figura geométrica de três lados, três ângulos internos. Daí o nome triângulo, é claro. O triângulo ele é uma figura muito rica em informações e muito rica em conhecimento e em propriedades. Bom, hoje nós vamos estudar algumas informações que o triângulo nos traz. É o seguinte, vamos estudar agora um triângulo. No triângulo, alguns pontos que são obtidos através de retas, encontros de retas ou de segmentos de retas que traçamos em um triângulo. A primeira é a bissetriz. Vamos falar de bissetrizes, de mediatrizes, de alturas e de medianas. Bissetriz, mediatriz, altura e mediana. O que são esses segmentos de retas que existem dentro de um triângulo só? Vem aqui comigo. Primeiro, bissetriz. O que é a bissetriz? Observe aqui do lado. Bissetriz é um segmento de reta que parte de um vértice, só que esse segmento de reta ele vai partir desse vértice com uma missão. A missão dele é dividir o ângulo aí que está aí nesse vértice que forma com esses dois lados. Ela vai dividir esse ângulo aí em duas partes iguais. Ou seja, se esse ângulo aí for 30, ela partiu em duas partes de 15. É isso aí. Se esse ângulo for de 60, partiu em duas partes de 30. Se esse ângulo for de 80, partiu em duas partes de 40. Ela parte exatamente no meio do ângulo. Então, a bissetriz, ela sai do vértice e parte o meio do ângulo, e até chegar no outro lado. Então, isso com todos os três vértices. Do outro vértice também, ela sai do vértice e divide o ângulo em duas partes iguais. E do outro vértice também, divide o ângulo em duas partes iguais. No fim das contas, essas três bissetrizes, esses três segmentos de reta, se encontram em um único ponto. E esse único ponto é chamado aí de incentro. Incentro é o encontro das três bissetrizes de um triângulo. E observe uma propriedade bem interessante, que nesse incentro aí é justamente o centro da circunferência que está inscrita nesse triângulo. Como vocês podem observar aí, isso é muito interessante. Não tem para onde. Em todo triângulo, quando você pegar as três bissetrizes, traçar, quando pegar o pontinho lá, vocês vão perceber que é justamente o centro da circunferência que está inscrita nesse triângulo, ou seja, a circunferência que tangencia. Quando a gente tem uma curva que tangencia uma reta, que toca numa reta, a gente diz que essa curva está tangenciando essa reta, ou a reta está tangenciando a curva. São coisas tangentes. Então, a circunferência ela tangencia o triângulo nos seus três lados. Ou seja, a circunferência ela está exatamente inscrita dentro desse triângulo. Então, temos aí bissetrizes, que divide o ângulo em duas partes iguais. O encontro delas chama-se incentro, que é justamente o centro da circunferência que está inscrita nesse triângulo aí. Legal demais, né? Agora vamos para as mediatrizes. Mediatriz, ela não vai partir de um vértice, como vocês estão vendo aí na figura. As mediatrizes, elas partem do ponto médio de cada lado do triângulo. Observe que tem aqui o lado do triângulo. Aí quando a gente pega o meio mesmo, exatamente o meio, a gente chama o ponto médio do lado, de um reto qualquer. Então temos aí três lados, nós temos três pontos médios, é claro. Cada lado tem o seu ponto médio, né? Que é justamente o meio, parte na metade mesmo do lado. Então, para cada metade, a gente vai traçar um segmento de reta. Um para cada lado. Essas retas que saem do ponto médio de um lado
e cortam esse lado são chamadas de mediatrizes do triângulo. No caso do triângulo, nós chamamos elas de mediatrizes. São retas que partem do ponto médio de cada lado do triângulo. Elas vão se encontrar em algum ponto. Esse ponto é chamado, como vocês estão vendo aí, é chamado de circuncentro. Circuncentro. E uma propriedade bem interessante desse ponto é que ele também é o centro de uma circunferência. Só que observe que essa circunferência aí, ela está circunscrita no triângulo. A outra, que era o incentro é o ponto da circunferência, o centro da circunferência que está inscrita no triângulo. O circuncentro é o centro da circunferência que está circunscrita. Ó. Circuncentro, circunscrita. Incentro, inscrito. A circunferência que está inscrita no triângulo. E circuncentro é o centro da circunferência que está circunscrita no triângulo. Isso aí é as mediatrizes. Agora vamos para as alturas. O que é a altura de um triângulo? Pessoal, prestem bastante atenção que isso é muito importante. A altura do triângulo, não vá pensar que, vamos dizer o seguinte, aqui eu tenho um triângulo, vamos imaginar uma base embaixo, aqui eu tenho um triângulo. Aqui eu tenho um triângulo, beleza? Um triângulo. Não vá pensar que a altura do triângulo é isso aqui, não. Daqui para cá, não. A altura do triângulo não é isso aqui. Quer dizer, a altura de qualquer figura, ela é o seguinte. A altura é um segmento de reta que parte de um vértice, nesse caso do triângulo, parte do vértice do triângulo e vai até embaixo, formando um ângulo de 90 graus embaixo, como vocês estão vendo aí. A altura é um segmento de reta que parte do triângulo, no caso de um vértice do triângulo, formando um ângulo de 90 graus quando toca do outro lado. Isso para qualquer lado, porque depende da posição do triângulo, né? Se a gente inverter isso aí a altura vai ficar assim, no caso. Que na verdade a altura a gente não é obrigado a ser do teto ao chão, porque quer dizer que se a gente estiver deitado, a nossa altura será a parte daqui? Não, a altura continuará sendo da cabeça ao pé. Então, a posição não importa. Se a gente estiver deitado, a altura é a mesma que a gente esteja em pé, só que mede de uma maneira diferente, né? A gente em pé mede assim e deitado mede assim, mas a nossa altura é aquela da cabeça ao pé. Só que o triângulo ele tem diferentes alturas aí, porque depende da posição que você olha esse triângulo. E quando a gente traça as três alturas do triângulo, a gente encontra no encontro delas um ponto que é chamado de ortocentro. E não tem nenhuma circunferência aí que está relacionada aos dois, não, ao ortocentro não, tá? É normal aí, é apenas o ortocentro e pronto. Não tem nenhuma circunferência como tinha nos outros dois casos. Legal, não é? Agora, vejam o seguinte. Vejam agora as medianas. As medianas têm a seguinte propriedade. Observem. Quando a gente pega agora um segmento de reta partindo de um vértice, só que agora ele não se preocupa em dividir o ângulo ao meio, como era o caso da bissetriz, nem se preocupa em tocar embaixo formando um ângulo de 90 graus, como é o caso da altura. A mediatriz não, a mediatriz parte do meio do vértice. Estamos falando do que parte do meio do segmento. Estamos falando do que parte do vértice, que é a bissetriz, a altura e a mediana. A mediatriz parte do meio do lado do triângulo. Então, a bissetriz preocupa-se em cortar o ângulo ao meio. A altura preocupa-se em chegar embaixo ou do outro lado, formando um ângulo de 90 graus com o lado oposto. E a mediana, ela se preocupa em chegar do outro lado, só que exatamente no ponto médio do outro lado, como vocês estão vendo aí.
A mediana, ela não quer saber de partir o ângulo ao meio, nem de formar um ângulo de 90 graus embaixo. Se preocupa em chegar embaixo exatamente no ponto médio do outro lado, ou embaixo ou do lado, contanto que seja o lado oposto. Então, quando essas medianas se encontram, ela forma o baricentro. O baricentro é o ponto de encontro das três medianas. É o baricentro. Uma propriedade interessante é que esse baricentro ele está distanciado a 2/3 da medida toda da mediatriz. Ele está a 2/3 da medida do vértice ao outro lado. Observe aí. Então, se dividimos essa mediana em 3 partes, 2 partes dela formam a distância que está entre o vértice e o baricentro. E a outra parte, que é a terceira parte, está no restante, para baixo ou para o outro lado. Então, mediana, o encontro das 3 medianas forma um baricentro. E uma propriedade bem interessante do baricentro é que ele é chamado de ponto de equilíbrio de um triângulo. Ou seja, se você pegar uma corda e pendurar ela, um ganchozinho, mesmo no meio lá, em cima do baricentro, e pendurar assim, vocês vão obter um triângulo equilibrado. Ele vai ficar bem equilibrado, ele não vai pender para nenhum lado, ele vai ficar equilibrado. Porque é o ponto de equilíbrio do triângulo, é o baricentro, que é o encontro das 3 medianas. Isso vocês podem testar aí, pegar um triângulo qualquer, montar direitinho, ver o compasso para ver os ângulos, dividir direitinho a bissetriz. Tudo isso a gente pode comprovar aí com atividades, beleza? Vou deixar a atividade para vocês. Não é obrigado ser essa, mas se quiserem testar, será uma coisa bem legal também para vocês provarem com a própria experiência tudo isso que os matemáticos antigos estudaram, beleza? Então, vamos juntos, pessoal, crescer nos nossos conhecimentos em matemática. Tem mais coisas sobre triângulo, tá? A gente vai iniciar agora um estudo sobre triângulos. A gente vai perceber, observar, aprender mais coisas, mais propriedades, mais informações que o triângulo nos traz. Show de bola, pessoal. Valeu! Vem comigo rumo ao sucesso na matemática.